quero aqui fazer o segundo vídeo a respeito de Israel. Sabemos que em 1948 Israel se torna um país independente depois do movimento sionista de Theodor Herzl, e com isso as movimentações para que esse país de Israel se torne independente, ela se torna plausível depois de um voto de desempate, o voto de Minerva, de um brasileiro chamado por nome de Oswaldo de Aranha. Ele faz esse voto de desempate e Israel ele recebe pela organização da ONU o direito de se tornar um país independente. Veja que logo quando Israel se torna um país independente, ele entra diante de uma guerra de 6 nações que rejeitavam essa ideia que esse país ele fosse independente. Veja que logo com isso, Israel ele entra dentro de uma guerra, e um país que recentemente se torna independente, não tem uma organização de guerra, entra em guerra com 6 países, imagina aí. Mas quando Deus ele está na frente do negócio, quando as profecias ela provém de Deus, para que se cumpra a profecia de Deus sobre a respeito desse povo, não há nada que possa impedir. Então, quando Israel se torna um país independente e entra em guerra com essas nações, Israel ele vence pela a mão de Deus. É como se nós vemos a própria história bíblica, quando Gideão ele só apenas precisa de 300 para derrubar o exército. Quando Deus ele precisa de Jeosafá, quando ele se amedrontou, o exército não era preparado para lutar contra aqueles povos. E Deus preparou Jeosafá, o rei Jeosafá, com o seu exército para que lutasse contra esses povos. Então, quando Israel ele entra dentro dessas guerras árabe-israelense, Israel ele prevalece porque a mão de Deus está sobre eles, né? E por isso que há muitas hipóteses que o anjo de Deus, o Miguel, guarda esse povo. Miguel significa quem é igual a Deus. É como se Deus dissesse: quem é igual a mim? Tem um anjo, tem uma proteção para proteger esse povo. E esse povo é abençoado. Depois nós vemos outras guerras, né? A guerra de Yom Kippur, a guerra do dia do perdão, quando o povo também estava sendo preparado, comemorando o dia do perdão, o dia da expiação. Esse povo entra em guerra aí. As outras guerras que aconteceram diante daquele país, porque negaram. E nós vemos uma das guerras aí que ocorreu, né? A guerra do Hamas e Israel, que foi 7 de outubro de 2023, e vemos que a mão de Deus está sobre esse povo. Israel é o relógio escatológico, o relógio final dos tempos, para demonstrar que Deus ele está sobre a ocasião e sobre as coisas.